Ouvintes da Rádio ao Domingo, sejam bem-vindos a mais uma edição do Momento de Inspiração, aqui com a Maria do Céu e comigo o Fernando Serrão, na antena da Rádio ao Domingo. Hoje vamos avançar na sequência do tema das últimas semanas e vamos aprender a formar as nossas próprias opiniões. Olá, ouvintes, espero que estejam bem. Obrigada por estarem aí, vocês só fazem sentido, o nosso programa só faz sentido com vocês, ouvintes, desse lado. E a rádio tem estas coisas fantásticas porque nos acompanha e porque de vez em quando ouvimos alguma coisa que nos faz bem e que nos faz pensar, e eu acho que tem muito a ver com a magia do que é fazer rádio, que eu adoro fazer. Ou desta forma assim muito amadora e muito poucas vezes e muito poucas horas, mas é sempre muito interessante. Isto tem muito a ver também com aquela ideia de muitas vezes nós temos algo positivo da nossa vida e não sabemos como transmitir, não sabemos como expandir. E muitas vezes fazer um programa como este, em que nós, em 20 minutos ou 30 minutos, conseguimos expor as nossas ideias para vocês, ouvintes, estão aí, mas que nós não sabemos quem são, mas que acabamos por ter às vezes algum feedback pelas vossas opiniões. É importante porque... E ainda por cima nesta fase, neste momento em que temos aí uma guerra, em que há várias ideias e várias opiniões e que tendemos sempre a seguir a ideia dominante, hoje tentar focarmos-nos muito mais nas nossas próprias opiniões, como o fazer, acho que é muito importante para que o negativo coletivo, para que às vezes as ideias fantásticas, que para nós não são tão fantásticas, mas são as coletivas e nós assumimos como nossas, devemos ter assim algum cuidado e alguma fundamentação nas coisas que fazemos, nas coisas que dizemos. E desde logo, Maria do Céu, há que fazer uma ressalva, porque as nossas opiniões atualmente estão muito inquinadas, controladas e influenciadas por excesso de informação que em grande parte não é aproveitável, ou seja, aquilo que vulgarmente hoje se optou por dizer que são fake news, mas hoje em dia temos que lidar muito, no caso das redes sociais e da própria informação em si, com diversas opiniões cruzadas e muitas vezes ficamos um bocado baralhados com a realidade das coisas. Isto está-se a passar em parte agora também com o conflito russo-ucraniano, mas não só, também com muitas outras coisas. E nós temos que começar a fazer a distinção disso para ser mais apurados na formação das nossas opiniões. É mesmo, e ter muito mais cuidado com aquilo que dizemos e com onde é que vamos buscar informação. As fake news, ou então... Aprender a filtrá-la, que não é fácil, não é? E a filtrar as ideias, isto eu até digo muito às minhas filhas e estou sempre a dizer, nós quando vamos ao Google, que é a melhor enciclopédia que nós temos no tempo, no momento real, no momento exato que as coisas estão a acontecer, nós não podemos ficar no primeiro link, na primeira escolha, na primeira busca, na primeira procura, não podemos. Nós temos que ir à centésima muitas vezes, porque assim, nós temos informações que são copy and paste, são exatamente iguais nos 10 primeiros links que encontramos, mas depois vamos encontrando outras informações e é muito importante termos até a oposição daquilo que nós achamos que é certo. É muito importante nós procurarmos, não podemos ficar... Não tenho nada com a Wikipédia, nada contra, nada a favor. É mais uma forma de nós procurarmos informação, mas não quer dizer que seja a única fonte onde nós devemos ir beber a informação. Isto só para vos dizer que, assim, os russos, segundo o que consta, os russos pensam que a Ucrânia que está a ser atacada por nazis. E isto porquê? Porque a informação dominante que está a ser passada e que está a ser consultada pela maior parte dos russos, penso eu. Por isso, nós temos de ter um bocado de cuidado. Não é atacada, está a ser controlada. Ou a ser controlada. Mas nós temos que ver, isto é só um exemplo, daquilo que como nós absorvemos as coisas como verdade. Desde a nossa televisão, desde os jornais, desde tudo. Nós absorvemos e depois expomos como verdades nossas ou verdades absolutas, e daí que cada vez mais devemos ter algum cuidado. Ainda por causa do momento em que vivemos, é muito importante nós não absorvemos o negativo coletivo e a ideias de catástrofes e de calamidades e tentar não viver isso o tempo todo.
e daí que é muito importante nós estarmos sempre a ver as notícias e ver sempre as coisas más e tentamos fazer as coisas boas. As coisas boas é se puder fazer alguma coisa para ajudar, desde alimentos, desde ter cuidado com o consumo de energia, ter cuidado com o consumo de água e pensar sempre nestas questões, porque isto é realmente aquilo que nos faz pensar um bocadinho mais naquilo onde gastamos a nossa energia, o nosso dinheiro, e se nós pudermos ajudar de alguma forma o planeta, a sociedade, as comunidades, isso é aquilo que nós realmente temos de fazer. Não há dificuldade na escolha de organizações porque elas estão tão aí à nossa frente, desde as câmaras municipais, desde as juntas de freguesia, estão todos muito unidos nesta questão de fazermos alguma coisa para ajudar os ucranianos. Não se esqueça também que há muitas pessoas ao nosso lado que precisam de ajuda. E não vamos agora focar-nos todos nos ucranianos e deixamos de fazer algumas coisas pelas pessoas que estão ao nosso lado, e há muitas pessoas que estão a precisar de ajuda. Este conflito pode, nesse caso, que está a referir, despertar também a nossa consciência, que às vezes fica adormecida, não é? Perante tudo aquilo que nos rodeia. É verdade. Outros casos mais próximos. Sim, é verdade. E nós, de repente, começamos a ver um país que está a ser completamente dizimado, que está a ser destruído, e a mim dá-me sempre imensa aflição ver estas coisas assim, como dizia uma amiga minha, como se fosse na Segunda Guerra Mundial, em que é tudo destruído de uma forma bárbara, desde escolas, hospitais e por aí fora. E isto é realmente complicado, as pessoas terem que sair da sua casa, deixar tudo e estar, digamos assim, à espera que alguém de uma forma simpática que os receba e que os trate bem. E é isto que é muito importante. É uma interrupção na vida das pessoas. Mas eu acho também que é muito importante, e desculpe, tem a ver com as ideias. As pessoas que nós pudermos receber, nós temos que as tratar com dignidade e com valor. E não é pagar-lhes mal, é pagar aquilo que as pessoas merecem, e porque eu acho que de vez em quando há pessoas que se aproveitam destas situações e isso não é bonito. E é importante que se pense que nós devemos ajudar e ajudarmos também uns aos outros, mas de uma forma digna, honesta e com valor. Relativamente às nossas ideias e à forma como muitas vezes nós as formamos e as nossas opiniões, tem muito a ver já o primeiro aspecto de nós procurarmos muitas informações e até informações que sejam contraditórias, e daí nós tentarmos criar a nossa própria opinião com tudo aquilo que dispomos, porque eu acho que depois a nossa história, a nossa formação, a nossa religião, a nossa forma de estar e tudo isso acaba por dar um envolvimento muito, muito que nos representa, e eu acho que é estas ideias que nós temos que procurar para não é viver contra a sociedade, não é estar completamente a favor da sociedade, mas termos uma opinião e uma personalidade em tudo aquilo que fazemos e o que dizemos. E sobre este conflito é bom dizer que devemos nos abster muito de ler os comentários que aparecem nas redes sociais, porque 98% deles não são fundamentados. Estamos aqui a lidar com um problema que nem é bem de política, é mais extenso, é um problema de geopolítica, e é preciso conhecer muito bem de que forma está organizada a ordem mundial em termos geopolíticos, para se entender o porquê disto estar a acontecer nesta altura e naquela zona do globo. E isso tem muito a ver com a formação do governo que atualmente está no poder na Rússia, e também no que aconteceu com o desmembramento destas regiões que eram da Rússia e que se desmembraram e que ganharam vida própria, não é? E que querem enveredar por outros caminhos. Mas isto para dizer que, como estávamos a dizer há pouco, temos que filtrar a informação e, neste caso, tentar ir a fontes que sejam credíveis. Isto fala um pouco também do nosso guião, não é? Saber mesmo se quem transmite a informação tem alguma formação para tal, ou tem algum conhecimento para tal. É que muitas vezes nós aceitamos como verdadeiras opiniões de qualquer pessoa que julga só porque lê umas coisas, não é? Que acha que já domina, que acha que já domina o assunto. Mas neste caso concreto que estamos hoje aqui a abordar como exemplo, que é o conflito da Rússia com a Ucrânia, isto, além do mais, não é um problema só político, como as pessoas pensam, mas é um problema geopolítico, que é uma coisa muito mais abrangente, muito mais lata, muito mais intrincada, e não é perceptível muito bem à primeira vista. E há razões para a Rússia ter feito isto, como há razões para a Rússia não dever ter feito isto.
Mas isso é um assunto São outras questões. muito complicado. Isto só para alertar as pessoas de que tem que haver uma filtragem e as redes sociais não são mesmo o melhor sítio para se perceber isto. Não são mesmo. E o Fernando está a dizer, e é o segundo ponto que nós queríamos aqui chamar a atenção, é que nós devemos procurar informação de pessoas que tenham alguma legitimidade e que tenham formação nestes assuntos. É claro que às vezes há artigos muito bonitos e você vai ver quem é que os escreveu e no fundo, pronto, pode ser um Fernando ou uma Céu, tanto faz, mas é importante o que é que essa pessoa faz e qual é a legitimidade para escrever. E vai perceber também que esse artigo é copiado vezes sem conta e de uma forma, pode estar em inglês, pode estar em português, pode ser em que língua for, por isso é importante nós procurarmos a fundamentação e quem é a pessoa que escreve em assuntos que são importantes para nós, e nós não podemos ficar pelo primeiro comentário porque é só uma ideia de uma pessoa sobre algum assunto. Há pessoas que falam muito mais em factos, e aí sim, porque nós, quando há factos, é aquela realidade, e por mais que a pessoa possa pôr uma interpretação ou alguma ideia da própria, há os factos que realmente nos vão alertar para alguma coisa, ou então nos fazem pensar e nos fazem até ter alguma ideia real sobre um determinado assunto. Nós temos isso nas nossas televisões, de uma forma ou de outra. Nós acabamos por ter comentários baseados em factos, mas mesmo esses comentários baseados em factos nós temos que também ter alguma filtragem. Primeiro porque não vamos viver de uma forma 24 horas sobre um assunto, porque isso não ajuda nada. E falar negativamente sobre esse assunto vai aumentar o negativo coletivo, que não ajuda nada. E o drama e a catástrofe também não ajuda nada. E então é importante vermos o lado que está ao nosso alcance fazer para mudar alguma coisa, e aí é que nós podemos ser realmente positivos nestas questões. Isto também tem a ver com as associações, as instituições que podemos ajudar. Só aquelas que são realmente validadas e certificadas, e não é uma pessoa qualquer que pede ajuda que nós podemos ajudar. Não é desconfiar, mas é só certificarmos-nos que aquilo que nós fazemos e aquilo que nós queremos vão para as pessoas certas e vão mesmo para ajudar. Porque senão depois há sempre umas coisas muito complicadas que nós acabamos sempre por saber que alguém que ficou e que não foi ter ao destino. E há outro cuidado, desculpe só interromper, há outro cuidado, Marisol, que devemos ter nesta questão de saber se a pessoa que está a falar sobre determinado assunto está bem informada. É que mesmo que esteja bem informada, e neste caso concreto que estamos hoje aqui a abordar do conflito russo-ucraniano, mesmo estando bem informada, é preciso perceber também se a pessoa está a fazer uma análise equidistante do problema, porque a pessoa pode ter uma conotação qualquer com uma pessoa. No caso russo-ucraniano é evidente que uma pessoa que seja de um determinado espectro político pode ter uma visão, mesmo sendo especialista, ter uma, digamos, entre aspas, uma simpatia sobre qualquer parte que esteja envolvida no conflito. E nós também temos de estar sensíveis a isso. E lá está, a informação sobre a pessoa é também importante, não só no conhecimento que ela tem, mas também na ideologia que porventura ela possa professar, não é? E isto é muito complicado para um leigo, para uma pessoa perceber, não é? Para nós. E quem diz neste caso, diz noutros casos que tivemos a assistir, mesmo anteriormente, no caso Covid, também havia algumas situações em que era muito difícil de perceber até que ponto a informação era muito fidedigna, não é? E principalmente nesta fase final do Covid, que eu acho imensa graça, queridos ouvintes. Se é que estamos na fase final. Se é que estamos na graça, porque de repente o Covid desapareceu. Ou seja, as restrições... Desapareceu das notícias. Ele desapareceu mediaticamente. Sim, desapareceu das preocupações diárias da nossa vida. E agora só temos uma preocupação, ou só temos um drama, que é a guerra. Mas atenção, deixa-me só interromper novamente, só para dizer uma coisa em relação ao Covid. É que ele desapareceu das notícias, mas atenção, porque o Covid está novamente a crescer, sobretudo nos jovens. E isto aqui é um alerta que faz parte, inclusive, das notícias da última semana. E isto, com o Covid e a guerra, nós acabamos por ter mais um detalhe relativamente ao nosso programa. Como é que, de repente, em termos mundiais, se muda um assunto, que era um assunto que realmente mudou a nossa vida em 2 anos, praticamente, e de repente isso acabou e temos outro assunto, que é a guerra. Vocês já viram como há manipulação. Eu não estou a dizer nada a favor e contra, só estou a dizer para ter cuidado com a informação que nós absorvemos como verdade e como situação, porque
De repente o Covid acabou quando o Covid dominou a nossa vida completamente. E agora temos uma guerra e o Covid desapareceu. Isto é só para ver como é que se faz a manipulação da informação e como nós absorvemos a informação de verdade. É a escala de interesses, não é? Sim. Neste caso é mais experimento noticiar sobre a guerra, porque, entre aspas, e grosso modo, é o que vende nesta altura, não é? É verdade. Por isso, o Covid e a guerra acaba por ser uma ideia fantástica e mais um detalhe de como nós, às vezes, não temos uma opinião própria e acabamos por absorver aquilo que há em termos coletivos. Outra das ideias que eu acho extraordinárias é que muitas vezes nós fingimos estar a concordar porque é politicamente correto, porque se emitirmos a nossa opinião é uma chatice, porque vamos ser considerados do contra ou disto ou daquilo. E eu acho que fingir que estamos a favor de alguma coisa é algo que nós nunca devemos fazer. Uma coisa é ficarmos em silêncio porque o silêncio é dor, outra coisa é nós concordarmos com alguma coisa que é completamente contrária às nossas ideias, à nossa personalidade, à nossa filosofia e ao nosso estilo de vida. Há coisas que não funcionam e nós temos que ter cuidado. Cada vez mais vivemos numa sociedade em que é preciso, acima de tudo, termos um fundamento humanista, de pensarmos que não somos ninguém para julgar, que todas as raças são exatamente iguais a nós e quem somos nós para dizer que A, B ou C, que é melhor ou pior. E além disso devemos ter cuidado de fazer juízos sobre as pessoas, porque nós não conhecemos e às vezes falamos delas como se fossem os nossos melhores amigos ou os nossos piores inimigos e temos que ter cuidado. Sobre esta questão de fingir, queridos ouvintes, acho que nós que devemos absorver as ideias dos outros, mas devemos sempre dar o nosso cunho. E quando não podemos dar a nossa opinião, mas vale não fingir, não, porque fingir, de certa forma, estamos tacitamente a concordar com alguma coisa que não tem nada a ver connosco. E isto pode ser de uma coisa básica, falarmos do pão branco, que faz mal ou que faz bem, os hidratos ou não hidratos, até algo muito mais complicado, tem a ver com raças, religiões, filosofias e por aí fora. Acho que quando nós não concordamos e quando está um ambiente que não é, digamos assim, o melhor para nós expormos a outra verdade, a outra opinião, mas vale ficarmos em silêncio e se quisermos muito falar sobre isso, um dia podemos ter a oportunidade de o fazer de uma forma mais calma, mais diplomática e menos complicada. Porque às vezes surgem discussões brutais sobre assuntos que são meras opiniões e meros, sei lá, e meros devaneios ou exercícios de maiótica. Isto não... Muitas vezes temos receio de dar a nossa opinião quando ela está naquela ala, não é? Das minorias, daquela que vai contra a corrente, não é? É verdade. E muitas vezes desvalorizamos a nossa própria opinião em função da opinião dominante, não é? Sim, isto tem muito a ver com aquilo que nós somos de verdade e quem é que nós somos, quais são os nossos princípios, quais são os nossos valores, o que é que gostamos, o que é que detestamos. E isto vai ter sempre aquele ponto fundamental do nosso programa, que é conhecer-se. O que é que gosta, qual é o seu clube, qual é a sua música, qual é o teatro, porque é que não vai ao teatro, porque é que é ao cinema. E eu sei que estes 2 anos acabaram por criar um tempo mental, emocional e físico muito difícil, porque nós acabamos por não saber situar o que é que aconteceu há 2 anos, ou o que aconteceu há 1 ano, o que aconteceu há 3, porque realmente parece que o tempo que não aconteceu. E situar as coisas no tempo e no espaço acaba por ser muito difícil. E de uma certa forma não aconteceu. Houve uma interrupção para todos os efeitos, grande parte da nossa vida ficou em suspenso, não é? Sim, e não aconteceu, mas que todos nós deveríamos ter aproveitado este tempo para nos conhecermos melhor, para descobrirmos quais são as nossas prioridades. Tivemos muito tempo para isso. E temos muito tempo para isso. E eu acho que foi um tempo importante e eu não tenho nada com o Covid, nada contra o Covid, não tenho nenhuma cena com o tempo, com esse tempo e com esse espaço, porque realmente foi um voltar às origens, foi dar 2 passos atrás e realmente avaliar e verificar o que é importante para nós e o que é que nós andávamos a perder e porque é que o exterior tem tanta força em nós, porque é que nós fazemos tanto para o exterior e muitas vezes no nosso interior e na nossa própria casa não investimos tanto. E eu penso que é sempre algo que nós devemos pensar e é mesmo na nossa verdade pura e dura que nós devemos transpirar
as nossas ideias, as nossas opiniões, sempre que for possível, nunca para criar uma guerra, nunca para criar um momento que não seja agradável, porque realmente não faz absolutamente sentido. Mas eu acho importante procurar os momentos certos para nós expormos aquilo que somos. Mas muito mais importante que falar é ser. E esta ideia de toda a gente tem uma ideia, toda a gente tem uma opinião, é importante quando nós somos de verdade, quando nós somos autênticos e verdadeiros, nós falarmos não é tão importante, porque as nossas ações valem muito mais que palavras. E é isto que nós devemos pensar muito mais. É, por exemplo, nesta fase em que vivemos esta questão da guerra e de uma questão até nuclear e pronto, porque no fundo estamos a falar de pessoas que têm acesso a todos esses armamentos e é mesmo, se nós pensarmos mas nós, para aprendermos a formar as nossas próprias opiniões, temos que voltar atrás aos nossos capítulos do autoconhecimento, não é? É verdade. Primeiro temos que ir por aí, porque senão não chegamos lá. E depois também temos que estudar, que é uma coisa que muitas vezes nos custa, que é estudar sobre os assuntos, e daí vem o problema das redes sociais, é que as pessoas escrevem por, enfim, inspiração do momento, sem grandes bases fundamentadas, e muitas vezes vêem-se coisas escritas que não correspondem minimamente à verdade, por falta de conhecimento, de facto, das matérias. E, portanto, uma coisa que temos que nos habituar também para formarmos a nossa própria opinião é estudar. Primeiro, conhecermos bem, sabermos o nosso posicionamento na sociedade e depois estudar. Eu sei que é uma coisa difícil para algumas pessoas. Estudar, como por exemplo, incrementa-se muito agora ultimamente, por exemplo, a leitura, mesmo nos jovens, que é uma coisa que não lhes agrada muito, porque a sociedade é muito imediatista. Mas um livro por perto é sempre uma boa ideia, não é? Para nos ajudar a formar as nossas próprias opiniões, sobretudo a partir da própria construção, não é? De percebermos sobre aquilo que estamos a falar, não é? É verdade. E temos que alertar isso, sobretudo para os jovens. Porque os jovens hoje estão muito apegados ao que é imediato, ao que é rápido, ao que é construído. E o que é fama, e o que é um sucesso. Aquilo que os franceses diziam, o prêt-à-porter, né? E não tanto o estudar e criar bases, não é? E eu acho que nós neste momento temos uma série de... nós podemos escolher as televisões que vemos e podemos fazer o nosso zapping. E hoje nós temos ao nosso dispor, ler mais, mesmo a imprensa internacional ajuda muito. Mas mesmo que não queiramos ler e que seja, pronto, que consideremos que é uma chatice, há muitos documentários, há muitas notícias, há televisões que são realmente fidedignas, mas que devem ser realmente trianguladas as informações, e nós aí acabamos por encontrar algo que faça sentido para nós. É claro que nós temos as nossas ideias, é claro que nós temos as nossas fações, é claro que temos a religião, temos o partido, temos essas coisas, simpatias, antipatias, mas as nossas opiniões, e se elas forem ouvidas, e se nós por acaso considerarmos que poderemos até de alguma forma liderar ou expandir uma informação, devemos ter muito cuidado com aquilo que nós dizemos, porque é só a nossa ideia sobre algum facto, não é uma verdade absoluta, e nós devemos sempre apresentar os fundamentos daquilo que nós dizemos, porque é verdade. Mas nós temos ao nosso dispor hoje uma variedade monumental de informações e até de contradições para que nós possamos ouvir e, em silêncio e um bocadinho afastados, conseguimos formar a nossa própria opinião. Que a nossa própria opinião deve sempre refletir os nossos princípios e os nossos valores de vida. E vocês, se estiverem atentos a partir de agora às opiniões que vocês ouvem, vocês vão conhecer muito bem a pessoa que está à vossa frente, porque no fundo ela está a dizer aquilo que é. De uma forma ou de outra é um bocado assim. E por isso, queridos ouvintes, não há nada como nós procuramos informação, procuramos saber quem é que dá essa informação e quais são os factos que essa informação é escrita ou é dita. E sobre isso, e a partir daí nós acabamos por ter uma informação muito mais real e não nos deixamos levar por aquilo que é dominante, ou pelo drama, ou então pelas coisas que são ditas e que nós assumimos. De qualquer das formas, é sempre importante encontrar alguém, algum grupo, em que se façam reflexões sobre o que é urgente e o que é prioritário e o que é de valor e o que é que se pode fazer. É muito importante, porque
quando nós estamos a falar, e estamos a falar num ambiente em que é familiar e que são de amigos, nós acabamos por, ao falarmos, de vermos também outras ideias, outras opiniões, e essas ideias e outras opiniões muitas vezes alertam-nos para outras realidades, para outras verdades e outras razões, e é muito importante. Não podemos fixar-nos só num determinado registro, mas devemos aumentar os nossos registros para realmente vivermos um bocadinho melhor, porque no fundo nós temos que aproveitar aquilo que temos e dar graças a Deus por termos toda a informação, porque há muitos anos atrás nós não tínhamos essa informação, e isso dá-nos realmente a ideia daquilo que acontece e daquilo que é urgente e onde é que nós podemos fazer alguma coisa relativamente às prioridades e como podemos ajudar. Agora temos é que aprender a filtrá-la. Temos que filtrar, e eu acho que temos que filtrar, e eu acho que há ouvintes nossos que nos criticam, pelo menos de uma forma que me dizem a mim, que nós somos um bocadinho contra as redes sociais. Nós não somos contra as redes sociais, claro que não somos contra as redes sociais. Agora, nós achamos que infelizmente as redes sociais não nos dão a melhor informação, nem a informação mais verdadeira. E eu sempre digo que há máximas fantásticas e frases lindíssimas que neste momento nem são fidedignas relativamente a quem as escreveu, e muita gente as usa, pessoas até de alguma relevância política, económica do nosso país, e não foram essas, percebem? E não são essas pessoas que escreveram. Por isso temos de ter algum cuidado sobre a forma como até nós achamos que são bonitas e fantásticas, mas é importante saber que foi quem escreveu isto tem muito a ver com a fundamentação e com a verdade e com a realidade e realmente com os factos. Outra das coisas que eu queria chamar a atenção é que nós não podemos abusar do drama, nós não podemos estar o tempo todo com esta questão brutal, mas devemos saber o que é que podemos fazer de bem para ajudar, e temos que ver sempre o lado positivo das coisas. Nesta questão da guerra não há lados positivos, há destruição e há só abuso do poder, na minha opinião, pronto, sobre alguém que tem menos poder, e portanto não estão num registro igualitário, mas nós temos que ter cuidado sobre a nossa opinião, daí que devemos sempre ver o lado, o que é que nós podemos fazer para ajudar, e não falar sobre questões que realmente nos ultrapassam em termos de políticos e por aí fora. Por isso, tem que perceber também que o tempo ajuda-nos também a perceber algumas coisas, e nós muitas vezes temos que estar mais quietinhos, mais sossegadinhos, e realmente deixar o tempo passar para nós percebermos algumas coisas, mas acima de tudo temos uma base muito humana e muito de valores e princípios, porque é a partir daí que as nossas ideias e a nossa vida poderão fazer a diferença para outras pessoas que nos veem, que nos ouvem, e que possamos transmitir alguma coisa de positivo e algo que saia um bocadinho do domínio do drama e da catástrofe, porque neste momento nós podemos pensar um bocadinho nisso. Muito bem, Maria Céu e ouvintes, obrigado a todos. Chegamos ao final desta edição em que falámos sobre opiniões e a sua formação e a sua fundamentação, aqui numa edição que foi um seguimento daquilo que falámos nos últimos programas. Fechamos musicalmente com uma estrela da música internacional, uma ascensão meteórica de uma menina chamada Dua Lipa, de origem albanesa, mas que nasceu em Londres e que tem um novo single, chama-se Levitating. É com ele que vamos fechar a edição de hoje, com a promessa de voltarmos aqui na próxima semana. Para todos, muito obrigado e até dentro de 8 dias. Obrigada.